E se eu te disser que o maior motivo pelo qual você ainda não conseguiu enriquecer não esteja na sua conta bancária, e sim na sua própria mente? E o mais curioso é que você pode estar fazendo isso sem perceber. Talvez você trabalhe muito, queira ganhar mais dinheiro e até pense bastante sobre como melhorar sua vida. Mas mesmo assim, parece que existe alguma coisa que sempre faz você voltar para o mesmo lugar. Veja bem, você ganha mais, mas você continua sem dinheiro. Você até tem uma ideia, mas nunca chega a começar. Surge uma nova oportunidade, mas você sempre encontra dezenas de motivos para você esperar. E daí você vai percebendo que aos poucos começa a acreditar que o problema está apenas do lado de fora, no salário, na falta de oportunidades ou na situação atual. Mas e se uma parte do problema estiver na maneira como você pensa e toma suas decisões? Porque a nossa relação com o dinheiro não começa no momento em que recebemos ele. Ela aparece na forma como gastamos, no que acreditamos e até no que temos coragem ou não de se fazer. E talvez algumas dessas coisas estejam te impedindo de construir uma vida financeira melhor sem que você perceba. Veja bem, uma das primeiras armadilhas é você acreditar que quem ganha mais dinheiro vai resolver automaticamente todos os seus problemas. Mas não é bem assim que funciona. É claro que, você aumentar a sua renda pode melhorar sim muita coisa na sua vida. Vai melhorar. Mas existe algo que acontece com frequência e as pessoas não levam em consideração, que é a pessoa começar a ganhar mais e pouco tempo depois começa a gastar mais também. Ela até melhora o padrão de vida dela, compra coisas melhores, assume novas parcelas, mas quando ela percebe, ela está ganhando mais, mas continua sem construir nada. E isso acontece porque o cérebro gosta de recompensas imediatas. E é muito mais fácil sentir prazer comprando alguma coisa hoje do que guardar dinheiro para algo que só vai trazer resultados daqui a alguns anos. E construir riqueza, ela exige justamente o contrário. Ela exige paciência, exige aprender a abrir mão de algumas recompensas, aqui no agora, para ter mais liberdade depois. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais tantas pessoas passam anos trabalhando muito, mas nunca conseguem sair do mesmo lugar financeiramente. Não é apenas uma questão de quanto entra de dinheiro, é também uma questão do que acontece com aquilo que entra, com o que você faz com o que entra, entende? Já uma outra armadilha é o medo de perder. Muita gente diz que quer mudar de vida, mas ela espera encontrar aquela oportunidade onde não exista absolutamente nenhum risco. E esse tipo de oportunidade, vou falar a verdade, praticamente não existe. Não estou falando para você fazer loucuras ou colocar todo o seu dinheiro em algo que não entende. Muito pelo contrário, isso daí seria irresponsabilidade. Eu estou falando de riscos calculados. Você deve buscar aprender uma nova habilidade, começar um projeto, tentar uma fonte de renda diferente e até mesmo cobrar mais pelo seu trabalho. Fazendo isso, você vai perceber que você pode estar fazendo algo que pode não dar certo, porque existe uma coisa que quase ninguém lembra, que seria ficar parado. Também existe um risco, mas você vai estar tomando riscos calculados. Você não pode perder dinheiro, mas você pode perder tempo. Não muito, mas um pouco, às vezes é necessário para você aprender a melhorar um pouco o seu patamar de vida, para você ter mais experiência de vida. Você pode perder oportunidades, você pode passar anos esperando o momento perfeito enquanto nada muda. Às vezes estamos tão preocupados com aquilo que podemos perder tentando que esquecemos de olhar para aquilo que estamos perdendo por não tentar. E eu quero até te fazer uma pergunta agora. Para você, o que mais te atrapalha quando o assunto é dinheiro? Medo de perder, dificuldade para guardar dinheiro ou até mesmo medo de começar algo novo? Comente aqui nos comentários, porque talvez a sua resposta também faça outra pessoa refletir.
E eu também gosto de saber um pouco da opinião dos outros. E se esse vídeo também está fazendo sentido para você, já aproveita e deixa o like e se inscreve aí no canal. E existe também uma armadilha que ela é muito silenciosa. No caso, seriam as crenças que temos sobre o dinheiro. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como dinheiro é algo difícil de conseguir, que quem é rico teve muita sorte e que isso não é para pessoas como nós, pessoas entre aspas normais. E mesmo que você não repita essas frases hoje em dia, algumas delas podem continuar influenciando a maneira como você enxerga o dinheiro dentro de si. E isso às vezes é inconsciente, tá, galera? Porque aquilo que acreditamos muda a forma como interpretamos o mundo. Se você acredita que ganhar dinheiro é extremamente difícil, talvez enxergue ainda mais obstáculos do que possibilidades. Se você acredita que enriquecer não é algo para você, talvez você nem tente certas oportunidades. E o problema é que essas crenças, elas podem se tornar invisíveis. Você não necessariamente pensa, não vou fazer isso porque tenho uma crença limitante. Você não pensa assim. Você simplesmente sente que aquilo não é para você, entende? É algo inconsciente. E entendendo que algo não é para você, você simplesmente acaba seguindo em frente. E por isso, talvez, seja importante você começar a questionar algumas ideias que você tem, que você sempre aceitou como verdade absoluta. E isso não significa acreditar que ficar rico é fácil, muito pelo contrário. Até porque aqui no Brasil as coisas não são nem um pouco fáceis. Ficar rico já é muito difícil mesmo. Agora ficar rico no Brasil é mais difícil ainda. Mas também não adianta você aceitar que a sua realidade atual precisa continuar igual como sempre está. Um outro comportamento que pode impedir alguém de avançar é a necessidade de saber tudo antes de começar. A pessoa, ela pode querer fazer um curso de preparação, depois ela vai querer fazer outro, depois quer fazer uma especialização. Daí ela não satisfeita vai assistir vídeos, faz mais pesquisas, faz mais planos, mas nunca põe em prática. Ela continua dizendo que ela está se preparando. E cá entre nós, aprender é muito importante. Mas existe um momento em que continuar aprendendo se torna apenas uma maneira confortável de adiar a ação. Porque enquanto você está estudando, você não precisa correr o risco de errar. O problema é que algumas coisas só podem ser aprendidas na prática, com experiência, na tentativa e erro. Você não vai descobrir tudo antes de começar. Você vai descobrir muitas coisas enquanto caminha. E talvez algumas pessoas avancem mais rápido, não porque são mais inteligentes ou mais capazes, mas porque aceitaram começar antes de se sentirem completamente prontas. Eu já citei em outros vídeos aqui do canal e vou citar de novo. Tem uma frase que eu discordo muito, que é aquela: conhecimento é poder. Eu discordo pra caramba dessa frase. Conhecimento é algo importante, mas eu gosto de reformular essa frase. Ao invés de dizermos conhecimento é poder, nós devemos entender uma coisa: conhecimento é poder em potencial. Por que poder em potencial? Porque conhecimento por si só não vai mudar em porcaria nenhuma na sua vida. Cá entre nós, o conhecimento só muda a sua vida quando você aplica ele, quando você põe ele em prática e faz algo acontecer. Entende? Então, conhecimento não é poder. Conhecimento é poder em potencial, tá? Guarde bem isso com vocês. E talvez a mente que te impede de enriquecer não diga diretamente para você que você não consegue, tá? Entenda isso. Talvez ela diga algo muito mais confortável, algo que te anestesie, como: quer saber? Deixa para depois, vamos começar esse negócio depois. Ou também algo do tipo: espera mais um pouquinho, você ainda não sabe o suficiente. Ou até mesmo: agora não é o momento. E quando você percebe, passaram-se anos. Você adiou por anos aquilo que você podia ter começado naquele dia que você teve a ideia. Por isso, talvez construir uma vida financeira melhor não comece apenas perguntando: como eu posso ganhar mais dinheiro? Talvez seja necessário você perguntar a si mesmo: o que eu continuo fazendo que me mantém sempre no mesmo lugar?
Que hábitos que estão consumindo aquilo que eu ganho? Que medos estão decidindo as minhas ações por mim? Que oportunidades eu deixo passar porque eu quero ter certeza de tudo? Quais são as ideias sobre o dinheiro que eu nunca parei para questionar? Porque talvez você não consiga mudar tudo isso de uma vez, e você não vai, tá? Tudo de uma vez é praticamente impossível. Mas pode começar a perceber, e perceber essas questões já é um grande primeiro passo. No fim, talvez enriquecer não comece no dia em que você ganhar muito dinheiro. Talvez comece no momento em que você entende que algumas das decisões que parecem pequenas hoje estão sendo construídas, ou até mesmo decisões que estão te impedindo a sua realidade do amanhã. E se esse vídeo fez você refletir, deixa o like, se inscreve no canal e comenta quais dessas armadilhas mais aparecem na sua vida. E o próximo vídeo já vai estar aparecendo na tela aqui agora mesmo, beleza? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e fiquem em paz.